tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E esse é o episódio bônus de comemoração de 100 episódios e 2 anos de podcast. Vem comigo. Então, se a gente for procurar aí no teu agregador de áudio, esse é um episódio bônus, só tem áudio, né? Lá como tudo começou. Se você é um ouvinte, um espectador mais recente, já da era das entrevistas e também do vídeo, você pode estranhar um pouco, mas na verdade esse podcast começou assim. Só áudio, só eu aqui divagando sobre algumas coisas. Se tiver curiosidade, volta lá nos primeiros episódios e dá uma conferida. Ao longo desses 100 episódios e quase 2 anos, é quase meio a meio aí. Tem 40 e poucos episódios que são reflexões de algum tipo, de livros, de filmes, pessoais, de negócios, enfim. Uma miscelânea tal qual a minha cabeça mesmo. E quase 60 são aí conversas com outras pessoas contando suas histórias, algumas que moravam ou moram ainda fora do país, outras contando a sua carreira, outras falando do seu negócio, mas no fim mesmo, uma conversa entre amigos, contando dos desafios da vida e das mudanças. E hoje eu quero contar como tudo isso começou, talvez. Porque a gente nunca sabe ao certo quando algo começa ou termina. Talvez as coisas mesmo comecem e terminem sem a gente perceber. Mas a verdade é que lá atrás, quando eu morava em São Paulo ainda, e a gente está falando então de antes de 2005, a gente está falando lá dos anos 2000 e qualquer coisa. A minha casa era um sobrado de 2 andares. No andar de cima, o quarto do meio era o meu, o quarto da frente o da minha irmã e o quarto dos fundos era dos meus pais. E a varanda ligava o meu quarto e o da minha irmã. Era uma varanda só que ligava pela parte ali de fora os 2 quartos. Então tinha uma porta que saía para a varanda no meu quarto, uma porta que saía para a varanda no quarto da minha irmã. E entre os 2 quartos tinha o banheiro que eu e minha irmã usava, e no quarto dos meus pais tinha um banheiro lá. E por muitas horas, muitas vezes, a gente na correria entre chegar do trabalho e ir para a faculdade, eu e minha irmã conversávamos ali 10, 15 minutos pela janela do banheiro. Eu saía na varanda e ficava ali pela janela, né? Só se ouvia, né? E ficava ali conversando e contando como foi o dia, ou mesmo conversando sobre assuntos da vida, apreensões ou expectativas ou alegrias. E era uma rotina, se não diária, mais de uma vez pela semana, e talvez ali tenha nascido o embrião da parte da entrevista, da conversa, né? Naquela janela que hoje já é habitada por outras pessoas. Meus pais não moram mais lá, minha irmã já casou, foi para outra casa, eu também moro em outro estado, inclusive. Mas aquele momento de vida e de existência minha e da minha irmã ficou para sempre e nos uniu de uma forma que nunca mais a gente se separou. Não que nós não fôssemos unidos antes disso, mas é que o ser humano gosta de marcos e símbolos, e eu escolhi esse para marcar a nossa união. As conversas da janela, que na correria do dia a dia sempre tinha um espaço para acontecer, e hoje na correria do dia a dia, vez por outra, a gente usa a janela da internet, dos aplicativos para conversar, eu de um lado da janela, ela do outro. A conversa é um pouco diferente, o lugar é um pouco diferente,
O jeito de fazer é um pouco diferente, mas a união, o amor, o carinho, a preocupação é a mesma. E por que eu escolhi falar sobre isso nesse nosso episódio bônus? Porque a busca de um podcast, ao meu ver, não é outra do que a busca por conexão. Conectar com as pessoas, conversar, trocar ideias e construir laços. E ao longo desses 100 episódios eu encontrei muitas pessoas maravilhosas que hoje fazem parte do meu convívio. Na maioria virtual, eu confesso, mas pessoas que eu aprendi a admirar, respeitar e gostar, e que não aconteceria isso se não fosse através deste canal e dessa conversa na janela, que, como eu disse, é outra janela, mas a intenção é a mesma. A busca eterna do ser humano por conexão. Fiquem bem. Até os próximos 100. Te vejo semana que vem. E se eu te ver, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.